Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim, serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino. E todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos a festa da apresentação de Jesus e a purificação da Virgem Maria. Nos primeiros séculos, até o 4º século, alguns colocavam somente como uma festa cristológica e depois outros colocavam como uma festa mariana. Que acontece as duas coisas. Jesus é apresentado e também a purificação da Virgem Maria.
Mas antes disso, vamos entender, o que de fato estamos celebrando. Há 40 dias, na noite do dia 24, nascia Jesus. O mistério da encarnação de Deus, que vem para nos libertar. E se você contar do dia 24 à noite, dia 25 até o dia 2, dá os 40 dias. Que hoje, Jesus, dia 2 de fevereiro, é apresentado, e na sua apresentação acontece ali um pré-anúncio daquilo que nós iremos celebrar na Páscoa. O Cristo que se entrega totalmente ao Pai. Então, o mistério da encarnação está muito ligado ao mistério da redenção, da nossa salvação. Jesus, que veio, se encarnou e se entregará ao Pai como uma oferta agradável. Isto é o que nós iremos celebrar. Mas vamos também entender o porquê que aconteceu isto. Isto que digo, esta purificação da Virgem Maria e a apresentação de Jesus. Nas nossas comunidades, ainda mais se vocês forem nas comunidades do interior, aqui da Arquidiocese, existe o costume de apresentar a criança, mas não sabe o porquê se apresenta a criança na comunidade. Várias vezes chegaram já, enquanto sacerdote, falando: padre, eu vim apresentar meu filho. Mas é um costume bonito. Mas também, como o padre falou, existe a purificação. Então, vamos primeiro ver o que seria essa questão da purificação. Se vocês pegarem em o Antigo Testamento, livro do Êxodo e livro do Levítico, que vai apresentar esses dois acontecimentos. Primeiro, a purificação. No livro de Levítico, capítulo 12, versículo de 2 a 4. Um menino será impura 7 dias, como nos dias de menstruação. E no 8º dia será o menino circuncidado. Ela, porém, permanecerá 33 dias a purificar-se do seu sangue. Não tocará coisa alguma santa, nem entrará no santuário, até completarem os dias de sua purificação. Então aqui, a purificação que nós falamos que a Virgem Maria fez, não é uma purificação de pecado, é uma purificação ritual. E aqui, como disse, Nossa Senhora é tão obediente que cumpriu todas as leis do Antigo Testamento. Ela não precisava ser purificada de jeito nenhum. Ela trazia no seu ventre aquele que purificava todas as coisas. O Senhor dos Senhores. A pureza em pessoa. Mas ela, para cumprir a lei, foi ao templo e foi se purificar. A purificação dela é uma obediência, a humildade. E aqui, de fato, a Virgem Maria é o exemplo de verdadeira humildade para todos nós. Quem de nós iria falar: eu, que já sou puro, para que eu vou me apresentar e vou me purificar? Ela sabia que ela não tinha nenhuma mancha de pecado, que ela concebeu sem intervenção humana, mas ela foi humilde e foi ao templo
se purificar. Então, daqui que nós temos, o texto, por que Nossa Senhora foi purificada. Levítico 12, versículo de 2 a 4. Mas também, no livro do Êxodo, aparece a apresentação, do primogênito. Êxodo, capítulo 13, versículo 2 e versículo de 11 a 16. Êxodo 2: Consagra-me todo o primogênito dentre os filhos de Israel, tanto homens como dos animais, porque todos são meus. E aqui, esta apresentação que era necessário ser feito, era por causa de uma coisa. Próximo da libertação do povo do Egito, Deus, ali mata os filhos, os primogênitos dos faraó, e salva os primogênitos dos hebreus. A Páscoa ali acontecida, tanto que se passava o sangue nas portas, e o anjo da ira de Deus, quando passava, exterminava todo aquele primogênito que não era hebreu. E por isso, os primogênitos dos hebreus depois iam se apresentar no templo. Vejam de que a apresentação do Senhor tem muita coisa ligada à Páscoa, à libertação. Era apresentado porque eles foram libertos pelo próprio Senhor. Continua o livro do Êxodo, versículo 11. Quando o Senhor tiver introduzido na terra dos cananeus, como ele jurou a ti e teus pais, e te tiver dado, separarás para o Senhor todo o primogênito, mesmo o primogênito dos teus gados, e consagrarás ao Senhor tudo que tiver do sexo masculino. Trocarás o primogênito do jumento por uma ovelha, se porém não resgatares, mas resgatarás com o dinheiro todo o primogênito de teus filhos. E quando teu filho te interrogar um dia, o que é isto? Responder-lhe-á: o Senhor tirou-nos do Egito, da casa da escravidão, com a sua mão forte. Visto que o faraó, tendo-se obstinado, não quis deixar-nos partir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os machos primogênitos e resgato todos os primogênitos dos teus filhos. Isto, pois, será um sinal da tua mão e como uma coisa pendente entre os teus olhos, para lembrança, porque o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. Então, por isso, tem esta questão da apresentação ao Senhor. Tendo explicado esses dois fatos, o que isto também significa na nossa vida espiritual. Jesus é apresentado ali como resgate, o primogênito que veio para nos resgatar, nos tirar da escravidão do pecado, mas também, agora, como nós fizemos, a procissão com as velas, nós também vamos ser apresentados ao Senhor. Jesus foi apresentado no templo pelas mãos da Virgem Maria e pelas mãos de José. Nós também somos chamados a nos apresentar diante de Deus, ainda não no juízo final,
No juízo final nós iremos ser apresentados diante de Deus. Mas agora nós iremos nos apresentar diante de Deus para nos oferecer como sacrifícios vivos. E aqui aparece uma coisa bela e às vezes medonha, porque quando nós pensamos a nos oferecer, nós pensamos, eu não quero. Existe uma certa repulsa quando fala, eu me oferecer, não, né? Ou melhor, racionalmente eu quero, mas os meus instintos não querem. Então eu tenho uma certa repulsa ao pensar, eu me oferecer para algo, eu me oferecer a Deus, eu ali sofrer qualquer coisa, não, eu não estou preparado. Mas olhem só, Jesus foi apresentado ao Pai pelas mãos da Virgem Maria. No Evangelho que hoje nós lemos, quando Jesus é apresentado, Nossa Senhora, o velho Simeão fala o que para ela? Eis que uma espada transpassará a sua alma. E ela, com alegria, oferece o seu primogênito, Deus encarnado. É pelas mãos de Maria que nós também queremos nos oferecer a Deus. Santo Afonso Maria de Ligório, comentando essa festa e colocando uma pequena oração, para que assim nós não tenhamos medo de nos oferecer a Deus pelas mãos de Maria, vai falar: minha rainha, seguindo o vosso exemplo, também eu quero oferecer hoje a Deus o meu pobre coração. Oferecei-me como coisa vossa ao Pai eterno, em união com Jesus, e pedi-lhe, pelos méritos do seu Filho, e em vossa graça, me aceite e me tome por seu. Pelas mãos de Maria, nós iremos nos oferecer a Deus. Ela é nossa mãe. Ela, carregou o seu Filho, e quando nós pensamos todo o mistério da encarnação e o mistério da salvação, ela que acompanhou Jesus. Ela apresenta Jesus no templo, é ela que estará com Jesus no Calvário. Apresentou e acompanhou até o fim. Quando Jesus morre, nos braços dela, ela recebe o corpo do Filho de Deus. Vejam de que, sim, nós temos muito medo de nos oferecer. Nós temos repulsa. E eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Mas uma coisa eu sei, Deus está nos esperando para que nós nos ofereçamos a Ele. Com pequenos sacrifícios, com pequenas orações. Diz ainda Santo Afonso: junta, pois, as minhas orações, as dela, as de Jesus, as minhas lágrimas, as da Virgem Maria, os meus sofrimentos, as minhas penitências, as minhas pequenas vigílias, as da Virgem Maria, e oferecei ao Senhor, para que, por meio dele, este pouco sacrifício que eu faço, possa ser de grande valia para todos. Ao celebrarmos a apresentação de Jesus e a purificação da Virgem Maria, nós também somos convidados a nos apresentar a Deus como sacrifícios vivos, agradáveis a Deus. Nós entrávamos com as velas. A vela tem duas coisas: ela ilumina, ela se consome e se consome em silêncio. Mas ela ilumina e ela também
aquece a vida daqueles que se aproximam dela. Como luz, nós devemos nos sacrificar para iluminar a vida daqueles que estão nas trevas ainda. E como fogo, fazer com que aqueles que são frios, coração gelado, que lhes voltem a ter o mesmo coração ardente. Eu não me lembro onde, mas desde onde vinha à minha mente esta frase tão forte, que é um convite, né? Querei-vos oferecer ao Senhor em sacrifício? Se eu não me engano, pode ser até da ordenação, do rito da ordenação. Querei-vos oferecer ao Senhor em sacrifício? Hoje, nós aqui, enquanto paróquia, querei-vos oferecer ao Senhor em sacrifício pela sua família, pelo Brasil, pelo mundo? Porque quando nós vemos toda a situação, nós só falamos, mas ninguém quer se oferecer. Nós somos cristãos. Querei-vos oferecer ao Senhor para iluminar o mundo em trevas, para aquecer os corações? A resposta será nas suas orações. Mas lembrando, nós somos filhos da Virgem Maria. Nós somos filhos adotivos de São José. É difícil? Nos entreguemos a eles. Eles nos encaminhará para ali, nos oferecer como Filho unigênito de Deus, se ofereceu para nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.